Olá, eu sou o Luiz Fernando Piazeta Guerra, orientando PIBIC e Fundação Araucária UniOeste, e o título do meu trabalho é Avaliar o potencial da pele de tilápia Oreochromis niloticus para a produção de gelatina. Este trabalho é de minha autoria, com orientação da doutora Márcia Regina Simões. No Brasil, a produção de pescado atingiu 599,2 mil toneladas em 2019, e o peixe mais produzido foi a tilápia, que representa 60% desse mercado. O Paraná lidera essa produção e, em 2018, chegou a produzir 115 mil toneladas. Porém, quando esse peixe está sendo processado, cerca de 50 a 70% dos produtos de filetagem, que incluem pele, ossos, escamas, a carcaça, são descartados. E pensando nisso, existe um interesse em agregar valor a esse resíduo que está sendo descartado. Uma das coisas que podem ser feitas é a produção de gelatina, eh, visto que 90% da produção global de gelatina já corresponde a subprodutos da indústria de carne, especificamente de suínos e bovinos, e os resíduos da indústria de peixe, mais especificamente a pele de tilápia, pode ser utilizado para a produção de gelatina. A gelatina ela é amplamente utilizada em várias indústrias devido às suas propriedades funcionais, muito além da indústria alimentícia, mas também na indústria de cosméticos e farmacêutica, por exemplo. Porém, a aplicação para uma determinada utilização depende das características físico-químicas e reológicas da gelatina. Então, o objetivo deste trabalho é caracterizar as propriedades reológicas e fisicoquímicas mais importantes da gelatina, que nesse caso foi o pH, a força, a viscosidade, turbidez e o rendimento, da gelatina que é obtida a partir da pele de tilápia Oreochromis niloticus. A matéria-prima foi obtida no pesqueiro Big Peixe, em Toledo, e as peles foram obtidas por filetagem manual e mantida em um freezer a menos 18 graus Celsius. O rendimento da gelatina foi obtido a partir da metodologia de Alford e colaboradores de 2019, que consiste em pesar a pele antes de processar ela, e o peso da gelatina final, o peso final do colágeno, e dividir o valor da pele antes de processar pelo produto final. Aqui a figura 2 mostra as imagens das amostras secas e trituradas, como foram mandadas para as análises, e à esquerda as amostras que foram extraídas a 50 graus Celsius, à direita as amostras que foram extraídas a 60 graus Celsius. É, a extração da gelatina seguiu a metodologia de Monteiro e Gomes-Guilhem, com algumas alterações. O processo começou com a lavagem das peles em água corrente, seguido da imersão dessas peles em uma solução de NaCl 0,2 mol por 10 minutos, seguido de enxágue em água corrente. Esse procedimento foi repetido 3 vezes. E, posteriormente, essas peles foram imersas em uma solução de hidróxido de sódio 0,3 mol por 30 minutos com posterior enxágue. Esse procedimento também foi repetido 3 vezes, e, feito isso, essas peles foram então imersas na última solução de ácido acético a 0,05 mol durante 3 horas seguidos de enxágue. A extração foi feita em água destilada, a 50 e 60 graus Celsius, como já mencionado, e foi feito durante 12 horas sob agitação lenta. Feito isso, essa solução foi filtrada usando uma touca descartável de TNT, porque, como mostra a figura 3, sobram alguns resíduos sólidos na solução. E, em seguida, foi utilizada uma bomba a vácuo com polpas de celulose como meio filtrante. Esse filtrado foi então distribuído em bandejas de Teflon e seco em uma estufa de convecção. As propriedades da gelatina foram medidas pelos laboratórios de controle e qualidade da PB Liner Brasil Industries and Trade Jellies, em Aricozal. Aqui a figura 4 mostra uma dessas medições, né, a medição da viscosidade a 60 graus Celsius, e as análises de Bloom, viscosidade, pH e turbidez foram feitas conforme os métodos escritos no Gelatin Handbook do GEMIA de 2019.
Primeiro resultado que eu trago é em relação ao rendimento das extrações realizadas a 50 e 60 graus Celsius. Então, foi aplicado um teste T de significância, com os valores de rendimento de cada amostra. Foram realizados 3 repetições para cada uma das temperaturas, e o teste T foi realizado com 5% de significância. Esse teste não mostrou nenhuma diferença no rendimento entre as temperaturas, porém foi observado um alto valor de desvio padrão nesses experimentos, e o resultado de rendimento também ficou um pouquinho abaixo dos 18% descritos por Bueno e colaboradores, que também utilizaram pele de tilápia para fazer gelatina em 2010. E isso mostra que existem algumas etapas do processo que precisam ser melhoradas para garantir um rendimento ainda melhor e uma repetibilidade maior desses experimentos. A tabela 2 traz as propriedades físico-químicas e reológicas medidas nas temperaturas que foram testadas. A começar pelos valores de Bloom, esses valores foram superiores aos encontrados na literatura, como os descritos por Yusuf, colaboradores em 2019, que atingiu 150 gramas, e por Nurimal, em 2017, que atingiu 118 gramas. Isso indica que existem grandes cadeias de aminoácidos nessa gelatina, e quando os valores de viscosidade, pH e Bloom são comparados com as aplicações descritas pelo Gelatin Handbook do GMIA, de 2019, a gente poderia estar aplicando essa gelatina na produção de sobremesas à base de gelatina, como aditivos em laticínios e produtos à base de carne, e também na clarificação de sucos e bebidas alcoólicas. O pH se mostrou dentro do esperado para gelatina de tipo B, né, que é o tipo de processo que inclui um- uma etapa alcalina. O que não era esperado eram valores de turbidez tão altos, porque isso não estava descrito no Gelatin Handbook. E não foi possível identificar o que estava causando esses valores de turbidez tão altos. A tabela 3 mostra como estava as amostras durante o processo de análise de Bloom. Então, aqui a gente pode observar cada uma das amostras e o valor de Bloom obtido. Essa é a primeira parte da tabela. Aqui na segunda parte, a gente observa que duas amostras não foi possível fazer essa análise do Bloom. Na amostra 4, porque não tinha amostra suficiente para realizar esse teste, e a amostra 5 acabou não gelificando, não formando o ponto da gelatina. Outra coisa que a gente pode observar nessas imagens é a coloração um pouco mais escura, que também não era descrito pelo Gelatin Handbook, que previa uma coloração translúcida ou levemente amarelada. Então, esse estudo conclui que não houve uma diferença significativa no rendimento quando foi extraída essa gelatina, tanto em 50 quanto em 40 graus. Além disso, foi observado um alto valor de um coeficiente de variação, o que não é bom, porque reflete a baixa repetibilidade desse experimento e reflete também que há espaço para melhorias nesse experimento, nesse processo de extração. Além disso, a filtragem e o armazenamento foi identificado como possíveis áreas e que estavam contribuindo para o baixo rendimento. A filtragem, porque a polpa de celulose acabava retendo um pouco da solução, e o armazenamento, porque baixas temperaturas podiam danificar esse colágeno. Além disso, os valores de força gel e viscosidade superiores aos padrões literários sugerem grandes cadeias de aminoácidos nessa gelatina que foi extraída, e o pH neutro está alinhado com os padrões garantidos para gelatinas comestíveis do tipo B, segundo o Gelatin Handbook do GMIA de 2019. Eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pela bolsa, pelo apoio e pelo incentivo,
Aos técnicos de laboratório pela disponibilidade de tempo, de material e reagentes e equipamentos, à indústria PB Liner, de Agonizal, pelas análises da gelatina e ao pesqueiro Big Peixe pela disponibilidade das amostras. Seria isso, obrigado pela atenção.